Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de física. Hoje a nossa aula é sobre termodinâmica. A termodinâmica é a parte da física que estuda as transformações entre calor e trabalho. Calor e trabalho estão relacionados entre si por apresentarem em comum a mesma modalidade de energia. Calor, como já vimos, é a energia em trânsito de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura. Trabalho é a energia em trânsito entre dois corpos devido à ação de uma força. Então, como nós já vimos em aulas anteriores, o calor é uma energia em trânsito que é trocada entre corpos em virtude da diferença de temperatura. E trabalho é uma energia que depende da ação de uma força para que ele aconteça. Energia interna. A energia interna de um gás perfeito monoatômico é a soma das energias cinéticas médias de todas as suas moléculas. A energia interna de um gás perfeito está diretamente relacionada à sua temperatura. Quando um sistema de gás recebe uma determinada quantidade Q de calor, ele sofre um aumento de sua energia interna. Consequentemente, um aumento de sua temperatura. Então, pessoal, basicamente é isso. Você tem um sistema de gás perfeito. Quando esse gás ele recebe uma quantidade Q de calor, a sua energia interna ela vai aumentar. Consequentemente, aumentando-se a energia interna, aumenta-se também a temperatura. Então, a energia interna de um gás e a sua temperatura, elas são grandezas que são diretamente relacionadas, ou seja, são diretamente proporcionais. Quando a energia interna aumenta, a temperatura também vai aumentar. Então, chegamos à seguinte conclusão. Quando a variação da temperatura aumenta, a variação da energia interna também aumenta. Quando a variação da temperatura diminui, a variação da energia interna também diminui. Quando a variação da temperatura não se altera, ou seja, ela é igual a zero, a energia interna também não vai variar. Ou seja, chegamos à seguinte conclusão que a variação da temperatura e a variação da energia interna elas são diretamente proporcionais. Agora vamos estudar um pouquinho sobre o trabalho exercido pelo gás. Então nós temos, consideremos um gás contido num cilindro, tá aí, provido de êmbolo. O êmbolo é essa parte preta, né? Parece uma tampa aí que eu coloquei. Essa partezinha aqui de baixo é a parte onde está contido o gás, ok? Ao se expandir, né, como vocês podem ver na figura 2, ao se expandir, o gás ele exerce uma força no êmbolo. Veja, o êmbolo estava lá embaixo, o gás exerceu uma força sobre esse êmbolo e, exercendo essa força, o gás elevou o êmbolo até o topo do cilindro. Então, ao se expandir, o gás ele exerce uma força no êmbolo. Veja que o gás ele se expandiu. O volume 1, que é aquela parte branca ali de baixo, abaixo do êmbolo, né? Você vê que ele é bem menor que o volume 2. O volume 2 é toda essa parte branca aqui abaixo do êmbolo, tá ok? Então, ao se expandir, o gás ele exerce uma força no êmbolo, elevando o êmbolo para cima. No caso, esse êmbolo ele se desloca também no sentido da força. Como a força está empurrando para cima, o êmbolo ele vai também para cima. Então, nesse caso, nós dizemos que houve uma expansão do gás e que a variação do volume desse gás ela vai ser positiva, pelo fato de que o gás está se expandindo. Esse trabalho ele é chamado de trabalho positivo do gás, tá? Porque como o gás está se expandindo, então o trabalho exercido pelo gás é positivo.
Então, vamos calcular aí o trabalho da força exercida pelo gás. O trabalho da força é a pressão vezes a variação do volume. Lembrando que variação de volume, no caso aí, seria V2 menos V1. Ok? Então, galera, nós chegamos à seguinte conclusão, que numa expansão, o gás ele realiza um trabalho positivo sobre o meio exterior. Numa compressão, o deslocamento do êmbolo ele tem sentido oposto ao da força que o gás exerce sobre o êmbolo. Ou seja, o gás ele vai continuar empurrando o êmbolo para cima, porém o êmbolo vai vir no sentido contrário ao da força exercida pelo gás. No caso, então, como a força do gás é para empurrar, né, para cima, o êmbolo ele desce comprimindo esse gás. E nesse caso, o trabalho ele é chamado de resistente. Então, numa compressão, o deslocamento do êmbolo vai ser sempre no sentido oposto ao da força que o gás exerce sobre ele. Na compressão, o meio externo ele realiza um trabalho negativo sobre o gás. Então, olha só, na expansão é o gás que realiza o trabalho. Na compressão é o meio externo que realiza um trabalho sobre o gás. Então, veja o que acontece na compressão. É o sentido realmente o contrário, né? Na expansão, V1 era pequenininho e como o gás se expandia, o V2, que é o volume final, era um volume bem maior. Agora, na compressão, V1 é um valor bem maior e como esse êmbolo ele vai comprimir o gás, então o seu volume final, V2, vai ser um volume bem menor que V1. Como a variação do volume é V2 menos V1, e como V2 é menor que V1, nós chegamos à conclusão que a variação do volume ela vai ser negativa, porque V2 vai ser menor que V1. Então, a conclusão que chegamos é o seguinte, que quando a variação de volume for positiva, o trabalho também vai ser positivo e o trabalho será realizado pelo gás sobre o meio. Quando a variação de volume for negativa, o trabalho será negativo. E, nesse caso, é o meio que realiza trabalho sobre o gás. E quando a variação de volume for igual a zero, o trabalho também vai ser igual a zero e o sistema não vai trocar trabalho. Então, basicamente é o seguinte, a variação de volume ela está diretamente relacionada com o trabalho. E a variação da energia interna do gás ela vai estar diretamente relacionada com a variação de temperatura. Vamos analisar agora o diagrama da pressão e do volume. Num diagrama pressão e volume, o trabalho realizado pela força que o gás exerce sobre o êmbolo é numericamente igual à área sob a curva. Então, olha só, eu tenho aqui o exemplo de dois gráficos que representam o trabalho realizado pelo gás. Como é que eu sei que é o trabalho realizado pelo gás? Porque vocês podem ver ali em cima que o trabalho é positivo. Quando é que o trabalho é positivo? Quando a variação do volume é positiva, e aí, nesse caso, é o gás que está exercendo o trabalho sobre o meio. Então, eu tenho dois gráficos. Um é uma reta paralela ao eixo do volume e o outro é uma curva. Basta eu calcular a área da figura que estiver sendo formada abaixo dessa curva, que aí eu estarei calculando o trabalho realizado pela força que o gás exerce sobre o êmbolo. Ok? Então, se eu calcular, melhor dizendo, a área da figura que está abaixo da curva, eu já estarei calculando o trabalho realizado pela força que o gás exerce sobre o êmbolo.
Então, agora nós vamos aplicar esses conceitos aí nos probleminhas que vão vir aí pela frente. Então, vamos lá. Então, vamos ver aí o exemplo 1, que diz assim: o diagrama abaixo mostra a transformação de uma massa gasosa do estado X para o estado Y. Determine o módulo do trabalho realizado sobre o gás. Então, nós temos aí um gráfico, pressão por volume, e um diagrama que mostra a transformação de uma massa gasosa que ela está passando do estado X para o estado Y. E ele quer determinar o módulo do trabalho realizado. Então, vamos lá para a solução. Solução. Bom, sabemos que esse trabalho ele é realizado sobre o gás. Então, nesse caso, o trabalho é negativo. Como é que eu sei que o trabalho é realizado sobre o gás? Bom, primeiro que o próprio problema disse que o trabalho era realizado sobre o gás. Mas, caso o problema não dissesse, olhando para o gráfico, nós temos como saber. Basta vermos a variação do volume. Se a variação de volume é negativa, o trabalho é negativo. Se a variação de volume é positiva, o trabalho é positivo. Como o gás está passando do estado X para o estado Y, então a variação de volume é negativa, porque o volume inicial seria de 4 metros cúbicos e o volume final seria de 1 metro cúbico. Então, a variação de volume aí, nesse caso, seria de menos 3 metros cúbicos. Só que o problema pede para que nós venhamos a dar a resposta em módulo. Então, mesmo sabendo que o trabalho é negativo, a resposta lá no final vai ser positiva, porque tem que ser dada em módulo. Como vimos, para calcularmos o trabalho realizado, basta calcularmos a área da figura formada abaixo da curva. E a figura, no caso aí, é um trapézio retângulo. Então, basta calcularmos a área desse trapézio. A área do trapézio é calculada por base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. A base maior deste trapézio vale 6 vezes 10 elevado a 5. A base menor vale 2 vezes 10 elevado a 5. E a altura é a variação do volume, que no caso vale 3. Então, jogando na fórmula da área do trapézio, vai ficar assim. Lembrando que o trabalho é negativo, então está ali o sinal de menos. Base maior, 6 vezes 10 elevado a 5, mais base menor, que é 2 vezes 10 elevado a 5, dividido por 2 vezes a altura, que no caso é 3. 6 mais 2 dá 8, né? Então, está aí, vezes 3 dá 24. Menos 24 dividido por 2 vai dar menos 12 vezes 10 elevado a 5 joule. Esse seria o trabalho realizado. E a resposta poderia parar por aí mesmo. Só que na física, geralmente, se trabalha muito com potência de 10. Então, eu vou converter aquele 12 para uma potência de 10. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 12 pelo 10 e, ao mesmo tempo, eu vou dividir o 12 pelo 10. Assim. Dividir o menos 12 pelo 10 é colocá-lo com uma casa decimal. Então, está aí. Eu multipliquei e dividi ao mesmo tempo por 10. Então, ficou menos 1,2 vezes 10 elevado a 5. Isso aqui é uma multiplicação de potências de mesma base, aonde devemos repetir a base e somarmos os expoentes. Então, a resposta seria menos 1,2 vezes 10 elevado a 6 joule. Esse é o trabalho realizado sobre o gás, menos 1,2 vezes 10 elevado a 6 joule. Porém, como a resposta tem que ser dada em módulo, então o trabalho realizado sobre o gás vai ser de 1,2 vezes 10 elevado a 6
Joule. Exemplo 2. Uma massa gasosa realiza a transformação de A para B indicada pela figura. Calcule o trabalho realizado pelo gás. Então, vamos lá para a solução. Solução. Como sabemos, o trabalho aqui é positivo, porque é o trabalho realizado pelo gás. Mas como eu sei que o trabalho é realizado pelo gás? Bom, o problema disse que o trabalho é realizado pelo gás. Mas podemos também saber olhando pelo gráfico, né? Nós sabemos que quando o volume, ou melhor dizendo, a variação do volume é positiva, o trabalho ele é positivo. E se o trabalho é positivo, então o trabalho é realizado pelo gás. Beleza. E no caso, como o gás ele passa de A para B, então no estado A, o volume era de 3 metros cúbicos. No estado B, o volume já é de 7 metros cúbicos. Então veja que do A para o B, a variação do volume foi positiva, pois ele aumentou, de 3 foi para 7. Logo, como a variação de volume é positiva, como a variação do volume está aumentando, então o trabalho também vai ser positivo. E se o trabalho é positivo, então ele é realizado pelo gás. Beleza, então como nós aprendemos, para calcularmos o trabalho realizado pelo gás, basta calcularmos a área da figura que está formada abaixo da curva. E no caso a figura também é um trapézio, então devemos calcular a área do trapézio. A área do trapézio é base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Base maior é 7 vezes 10 elevado a 5, base menor é 1 vezes 10 elevado a 5 e a altura é 7 menos 3. A altura aí é a variação do volume. Então, jogando na fórmula, vai ficar assim. 1 mais 7 dá 8, tá? 8. 7 menos 3 é 4, então 8 vezes 4 dá 32, que dividido por 2 dá 16 vezes 10 elevado a 5 joule. Esse é o trabalho realizado pelo gás. Aí, passando esse 16 para a potência de base 10, que no caso basta dividir o 16 pelo 10 e também multiplicá-lo pelo 10, então vai ficar assim. Dividir por 10 é acrescentar uma casa decimal e multiplicar por 10 é vezes 10. Então, está aí da forma como está. Multiplicação de potências de mesma base, nós repetimos a base e somamos os expoentes, então vai dar 10 elevado a 6 joule. Então, o trabalho vai ser 1,6 vezes 10 elevado a 6 joule, ok? Exemplo 3. Uma massa de gás ocupa volume de 4 litros sob pressão de 2 vezes 10 elevado a 6 newtons por metro quadrado. Após receber 500 joules de calor, mantendo constante a pressão, o volume passa a 10 litros. Calcule a variação da energia interna do gás. Esse gás sofreu uma compressão ou uma expansão? É isso que nós vamos ver na solução desse problema. Então, vamos lá. Solução. Vamos para os dados do problema. O volume 1, 4 litros, que devemos converter para metro cúbico. Lembrando que 1 litro é 1 decímetro cúbico, então, passando para metro cúbico é voltar 3 casas. Então, ficou sendo 4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. O volume 2, 10 litros, 10 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. E a pressão que foi dada, que é 2 vezes 10 elevado a 6 newtons metro quadrado. Olha, só aqui nós já sabemos que o trabalho ele vai ser positivo, porque a variação do volume é positiva. O volume ele aumentou, ele não diminuiu, ele aumentou. Eram 4 litros, passou para 10 litros, então aumentou. Olha, o trabalho é a pressão vezes a variação do volume, ou seja, V2 menos V1. Nós vimos isso.
A pressão é 2 vezes 10 elevado a 6, V2 é 10 vezes 10 a menos 3 e V1 é 4 vezes 10 a menos 3. 10 menos 4, 6. E aí, basta fazermos 6 vezes 2 dá 12, 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a menos 3 é multiplicação de potências de mesma base. Devemos repetir a base e somarmos os expoentes. Então, seria 6 menos 3, 3. 10 ao cubo é 1.000 vezes 12, 12.000 joule. Esse é o valor do trabalho. Só que o problema pede também para determinarmos se o gás sofreu compressão ou expansão. Para que a gente saiba se ele sofreu compressão ou expansão, devemos calcular a variação da sua energia interna. Lembrando que se a energia interna for positiva, o gás sofreu expansão. Se a energia interna for negativa, o gás sofreu compressão. Aí lembramos lá do enunciado, né, da nossa aula, que dizia que quando o gás ele recebe calor, a sua temperatura aumenta, por sua vez, a variação da sua energia interna também aumenta. Agora, quando ele cede calor, a variação da sua temperatura diminui e, por consequência disso, a variação da energia interna também diminui. Então, a quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. O calor que recebeu foi de 500 e o trabalho nós acabamos de calcular que é 12.000. Passando esse 12.000 para o outro lado, ele vai negativo, subtraindo do 500 lá vai dar menos 11.500 joule. Essa é a variação da energia interna. Como a variação da energia interna foi negativa, então o gás sofreu compressão. E para terminar a nossa aula de hoje, o exemplo 4 que diz assim: um gás sofre a transformação ABCA, indicada na figura. Qual o valor do trabalho realizado pelo gás? Então vamos lá para a solução do problema. Solução. Como nós vimos, para calcularmos o trabalho realizado pelo gás, basta calcularmos a área da figura que está formada abaixo da curva. E nesse caso, é a área desse triângulo retângulo aí. Olha, a área de triângulo retângulo é o semiproduto dos catetos. Os catetos são AB e BC. AB é a variação do volume, que vai de 0,2 a 0,6. E BC é a variação da pressão, que vai de 2 vezes 10 elevado a 5 até 4 vezes 10 elevado a 5. Então, fazendo a área do triângulo retângulo, que é o semiproduto dos catetos, vai ficar assim. O cateto AB seria 0,6 menos 0,2. E o cateto BC seria 4 vezes 10 elevado a 5 menos 2 vezes 10 elevado a 5. 0,6 menos 0,2 dá 0,4. E 4 tira 2 dá 2. Então, ficou 0,4 vezes 2 vezes 10 elevado a 5. 0,4 é a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado a menos 1. E aí, no caso, 4 vezes 2 dá 8. 10 a menos 1 vezes 10 elevado a 5 dá 10 elevado a 4. Multiplicação de potências de mesma base, repete-se a base e soma-se os expoentes. 8 dividido por 2 dá 4, então ficou 4 vezes 10 elevado a 4 joule. Esse é o valor do trabalho realizado pelo gás. Valeu, galera? Então ficou aqui mais uma aula de física do professor Abimael Ocara. Espero que você tenha gostado aí da aula. Se gostou, dá um joinha aí para mim e
compartilhe aí também meus vídeos aí com os seus amigos na internet. Inscrevam-se aí também no meu canal, Professor Abimael Cara, que assim vocês vão ficar sempre por dentro das aulas de física e também de matemática que eu tenho postado aqui no YouTube. Tá ok? Fiquem com Deus, um grande abraço e não se esqueçam jamais que Jesus nos amou tanto que Ele entregou a sua vida naquela cruz para nos redimir do pecado e de todo o mal. Forte abraço e até a nossa próxima aula, ou de matemática ou de física. Tchau, tchau. Fui.